Olá, boa tarde. O esgotamento dos hospitais diante do avanço da pandemia. No interior do Paraná, o Zoológico de Cascavel emprestou equipamentos para o atendimento de pacientes com Covid. Em Porto Alegre, as UTIs ficam superlotadas pelo terceiro dia seguido. Vários estados do Brasil ampliaram as restrições que já vinham sendo adotadas no fim de semana. Na Bahia, o governo prorrogou o toque de recolher e o fechamento dos serviços não essenciais. No estado de São Paulo, os restaurantes e o comércio só podem funcionar até às 8 da noite. A capital paulista ampliou os locais de vacinação para idosos com mais de 80 anos, depois das longas filas no sistema drive-thru. E ainda, sem novos contratos, os hospitais federais do Rio correm o risco de perder mais de 1.400 funcionários. Autoridades do Reino Unido procuram uma pessoa infectada com a variante brasileira do coronavírus. O Uruguai é o último país da América do Sul a começar a campanha de vacinação contra a Covid. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy é condenado a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. A Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as refinarias a partir de amanhã. E a expectativa para receber nesta semana as primeiras imagens enviadas pelo satélite totalmente brasileiro. O Jornal Hoje está começando. A semana vai começando com medidas de restrição reforçadas em todo o país. Na região sul, as capitais dos 3 estados estão com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 94%. E no Paraná, quem não tem equipamento de hospital tem que usar de zoológico mesmo. Veja isso, um hospital pegou emprestado equipamento de um zoológico. Os equipamentos que costumam ser usados na recuperação de animais agora ajudam a salvar pessoas. 2 aparelhos de ventilação mecânica e 8 bombas de infusão que auxiliam os pacientes a tomarem os remédios foram emprestados para este hospital, referência no tratamento de quem tem a Covid, pelo Zoológico de Cascavel, no oeste do Paraná. São fabricados da mesma forma, as configurações, modo de infusão, modo de trabalho é o mesmo. Emprestar os equipamentos do zoológico foi a última solução encontrada pela equipe médica do hospital, que é municipal e está superlotado. Na UTI, a capacidade é para 20 pacientes, mas hoje 22 pessoas estão internadas aqui. Ou eu fico sentado vendo as pessoas morrerem, ou eu acho uma saída. A saída que eu achei mais rápida foi essa. Não falta dinheiro para comprar, falta o equipamento, que a indústria não está vencendo o volume para entregar. Na região de Cascavel, a taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS é de 99,56%. Só há um leito livre para uma população de quase 2 milhões de habitantes. Em todo o Paraná, são mais de 3.500 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19. As UTIs públicas estão com ocupação recorde de 95%. Sem espaço em hospitais, o salão paroquial de uma igreja de Mariluz começou a funcionar hoje como ambulatório para triagens de caso de coronavírus. Hoje é o primeiro dia útil com as novas medidas restritivas anunciadas no fim da semana passada pelo governo do estado. Apenas os serviços essenciais poderão funcionar pelos próximos 7 dias. Mas mesmo com a restrição na circulação de pessoas, muita gente ainda não está cumprindo com as regras de distanciamento social. No fim de semana, a polícia encontrou centenas de pessoas se aglomerando em festas. Casamentos, festas raves e bailes funk, como esse em Curitiba, que reunia mais de 100 pessoas, foram interrompidos. Enquanto isso, faltam leitos para atender todos os doentes. A fila de espera no Paraná é de 555 pacientes, a maior desde o começo da pandemia. A Vitória levou a mãe com os sintomas da Covid até uma unidade de pronto atendimento, mas saiu de lá sem nem conseguir uma consulta com um médico. Ela deu entrada 1h51 da tarde, tem a pulseirinha, saímos de lá 9h38 da noite e ela não tinha sido atendida. E quando a gente questionou os funcionários, eles avisaram que só tinha um médico na UPA para atender todo mundo, que ninguém quer passar por isso.
A direção do Hospital de Retaguarda de Cascavel disse que vai testar os respiradores para ver se eles estão totalmente adequados para o uso. E em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel garantiu que os equipamentos são compatíveis e que não existem respiradores mecânicos de uso exclusivamente veterinário. As bombas de infusão já estão em uso. A Secretaria disse ainda que conseguiu mais 15 respiradores com o Ministério da Saúde e que devem chegar amanhã. E lá em Porto Alegre, não há mais vagas. A ocupação dos leitos de UTI está em mais de 100% pelo terceiro dia seguido. A segunda-feira começou com movimentação um pouco menor do que o normal nas áreas de comércio da capital gaúcha. Desde sábado, só podem funcionar as atividades essenciais por causa da bandeira preta. A restrição foi adotada em todo o estado pelo risco altíssimo de transmissão do coronavírus. Lojas estão fechadas. Restaurantes, bares e lanchonetes só podem abrir para delivery ou pegue e leve. A gente precisa se cuidar um pouco, né? Porque não é só a minha saúde, é a minha, a tua, do cliente. Seu Roberto foi pagar uma conta numa lotérica. Esse tipo de serviço pode funcionar, mas apenas com atendimento agendado. Fui obrigado a sair, mas eu procuro ficar só em casa, eu e a minha família. As medidas restritivas de bandeira preta estão em vigor para tentar reduzir o avanço da Covid-19 no estado e diminuir as internações. Os hospitais estão lotados em todas as regiões. E aqui em Porto Alegre, pelo terceiro dia seguido, as unidades de terapia intensiva passaram de 100% de ocupação. O número de pacientes nas UTIs na capital é o maior desde o começo da pandemia, 477 pessoas. E 142 estão na fila à espera de um leito nas unidades de terapia intensiva. 11 hospitais atingiram 100% ou mais de ocupação, ou seja, não existem mais leitos livres. No Hospital de Clínicas, referência para o atendimento Covid na capital, já acontece o que mais se temia desde o começo da pandemia. Por causa do grande número de pacientes em estado grave, os médicos precisam escolher os doentes que vão para a UTI. Se escolhe os pacientes que a gente acaba por receber para colocar na terapia intensiva do hospital. Isso é um drama que nenhum médico gostaria de passar na vida e isso nós estamos enfrentando nos últimos 15 dias. A mãe da Jéssica, dona Geni, de 65 anos, conseguiu leito depois de esperar por 3 dias. Eu mesma pensei que, nunca pensei que fosse acontecer isso comigo ou com a minha família. Mas, infelizmente, aconteceu e é muito desesperador. Assim, olha, eu não desejo isso para ninguém. O governo do Rio Grande do Sul diz que vai abrir 62 novos leitos ainda esta semana, mas preferiu não comentar a declaração da diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre de que os médicos estão precisando escolher os pacientes que vão para as UTIs, já que falta leito para todo mundo. Vamos para Santa Catarina, né? Os serviços não essenciais voltaram a funcionar hoje em Santa Catarina, depois do fim de semana, com medidas restritivas. Quem vai contar para a gente como é que está a situação por lá é o repórter Júlio Ettore, né, Júlio? Boa tarde, como é que está a situação por aí? Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Olha, a situação é crítica aqui em Santa Catarina. Todas as regiões estão no nível gravíssimo para a transmissão do coronavírus e na maior parte delas, elas já atingiram o 100% de ocupação de leitos de UTI para os adultos. Nesse momento, a taxa está em 99,38%, é a taxa de ocupação geral de UTI Covid. Nesse momento, só tem 5 leitos disponíveis para adultos, os leitos de Covid aqui no estado. 222 pessoas estão na lista de espera por uma vaga na unidade de terapia intensiva. O secretário estadual de saúde, André Mota Ribeiro, chegou a enviar um ofício para a Organização Pan-Americana de Saúde pedindo ajuda. Ele pediu que a OPAS envie técnicos para Santa Catarina. Se o pedido for atendido, eles devem passar 2 semanas aqui. Hoje a gente teve a reabertura do comércio de rua e também dos shoppings. Eles ficaram fechados no final de semana. Foi uma decisão do governo em fechar os serviços não essenciais ao longo do final de semana. Também foi proibida a circulação e a concentração de pessoas em parques, praças e praias, Maju.
É isso, Júlio. Então, só 5 leitos de Covid para adultos disponíveis aí em Santa Catarina. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E a semana começou com comércio fechado em Goiânia. A partir de hoje, apenas serviços essenciais podem funcionar. A Giovana Dourado, nossa repórter, tem os detalhes. Oi, Giovana, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. Isso mesmo, nós estamos na região da 44, que é o maior polo de modas do Centro-Oeste. Tem mais de 15 mil lojas aqui e hoje, em cumprimento ao decreto, todas as lojas e galerias estão fechadas. A gente observa que tem praticamente ninguém pelas ruas. O decreto tem validade por 7 dias e é uma tentativa de frear o avanço da Covid-19. Assim como o comércio também devem permanecer fechados, os bares, os restaurantes, as academias e os templos religiosos não podem abrir. As escolas podem funcionar, mas com 30% da capacidade. E as unidades de atendimento ambulatorial também vão ter que reduzir o atendimento e funcionar somente com agendamento. Aqueles serviços essenciais, como urgência e emergência, continuam mantidos e também as farmácias e os supermercados. Tudo que for essencial pode continuar funcionando. A fiscalização está nas ruas desde hoje mais cedo para orientar a população sobre o novo decreto e também sobre a situação da pandemia. Hoje, Goiânia tem 92% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Esse índice chegou a 97% no fim de semana. E há a expectativa de que outros municípios também adotem medidas mais rígidas ao longo dessa semana, porque o mapa de Goiás, Maju, ele tem das 18 regiões de saúde, 17 na cor vermelha, que é a cor que sinaliza calamidade, Maju. É isso, praticamente todas as regiões, né, Giovana? Giovana falando direto do maior polo de modas do Centro-Oeste, vazio aí, região da 44. Obrigada, Giovana, pelas informações. E no Distrito Federal também começaram a valer medidas mais duras para limitar a circulação de pessoas nas ruas. Serviços essenciais e alguns setores estão liberados. O governador do DF chegou a editar 3 decretos definindo o fechamento das atividades. Foram 3 decretos diferentes em 2 dias. Na sexta-feira de manhã, o governo determinou um toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, quando apenas serviços essenciais poderiam funcionar. Na sexta-noite, saiu outro texto, com medidas bem mais rígidas. Apenas serviços essenciais poderiam funcionar durante dia e noite. E no sábado à tarde, um terceiro decreto mais flexível liberou várias atividades. E é este que está em vigor, em princípio, por 15 dias. Esse recuo ocorreu depois de uma reunião do governador Ibanez Rocha com empresários. Estão proibidos eventos, cinema e teatro, aulas presenciais em instituições de ensino, academias e eventos esportivos, bares e restaurantes, shoppings, feiras e clubes, comércio ambulante e quiosques, salões de beleza. Estão abertos, por exemplo, bancos, lotéricas, mercados, farmácias, clínicas veterinárias, concessionárias de veículos, lojas de material de construção, parques. Serviços de entrega ou retirada estão permitidos. Esta padaria bloqueou a entrada e avisou: consumo interno proibido. O jeito foi pegar o pratinho e o café e comer no carro. A gente tem que se cuidar mesmo, tem que se recolher e a doença está aí, não é brincadeira, né? Pais de alunos das escolas dizem não saber como vão fazer com as crianças em casa. Eu e meu marido, nós trabalhamos no segmento que continuará de portas abertas e realmente a gente ainda não sabe o que iremos fazer com essas crianças. Há um ano, em março de 2020, nós tivemos o primeiro lockdown no Distrito Federal. Os serviços foram voltando aos poucos ao longo do ano. Agora, o que motivou essas novas medidas de restrição foi a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. Na sexta-feira à tarde, o Distrito Federal tinha apenas 1 leito em toda a rede pública de saúde e a taxa de ocupação chegou a 98%. Se o DF tivesse a quantidade de leitos que tinha em agosto, a situação seria bem diferente. Segundo a Secretaria de Saúde, eram 527 leitos de UTI na rede pública funcionando ao mesmo tempo. Hoje são 225, menos da metade. Ou seja, em vez de uma taxa de ocupação na rede pública de 96%, como tivemos hoje cedo, teríamos uma ocupação em torno de 40%.
Muitos leitos específicos para pacientes com coronavírus foram desativados e, mesmo com o crescimento de casos, não foram ativados novamente. Se o cenário é de aumento de casos, com iminente esgotamento dos leitos de UTI, é importante se trabalhar com a previsão, antevindo esse cenário e disponibilizando de antemão esses leitos. O governador Ibanez Rocha garantiu mais leitos para os próximos dias. E nesse momento da pandemia, que é crítico, né, gente? 46 entidades médicas de todo o país assinaram um manifesto reforçando a importância do distanciamento social e do uso da máscara. Para essas entidades, só assim vai ser possível evitar um colapso total dos serviços de saúde. O estado de São Paulo atingiu pela primeira vez desde o começo da pandemia mais de 7.000 internações em leitos de UTIs para a Covid-19. A cidade de São Paulo e a região metropolitana da capital voltaram hoje para uma fase mais restritiva da quarentena. Bares estão proibidos de funcionar e restaurantes e comércios só podem abrir até às 8 da noite e com redução da capacidade. É como correr sem sair do lugar, levantar um peso que não dá para aguentar. As idas e vindas nos horários de abertura e fechamento da academia se repetem há um ano. Eu procurei me encaixar dentro dos horários, então eu costumava treinar à noite, hoje eu treino de manhã. O complicador realmente são essas idas e vindas, que os alunos ficam um pouco perdidos aí, se é um momento ideal de voltar ou não. E aí a gente vai tentando organizar aí da melhor forma possível para... Todo mundo quer saúde, né? Antes, essa academia aqui abria às 6 da manhã e fechava às 10 da noite, funcionava assim direto, livremente. Aí chegou a pandemia e a academia teve que restringir os horários para atender os alunos. Depois, a pandemia ganhou peso e aí sim eles tiveram que fechar por completo. Depois, a academia reabriu, só que de forma mais limitada. Só que aí os casos de Covid só foram subindo, até que chegou o momento que ficou difícil aguentar o peso todo da pandemia. Por conta disso, mais uma restrição começou. A capital e a Grande São Paulo regrediram para uma fase mais restritiva, a laranja, em que os serviços não essenciais só podem ficar abertos durante 8 horas por dia. Bares não devem receber clientes e restaurantes têm que fechar às 8 da noite. Estabelecimentos, incluindo lojas e shoppings, só podem atender no máximo 40% da capacidade e funcionar até às 8 da noite. A cidade de Bragança Paulista, na região de Campinas, que está na fase laranja, decidiu regredir por conta própria a fase vermelha a partir de amanhã. O município não tem mais vagas disponíveis nos leitos de UTI e de enfermaria para tratar a Covid-19. O fim de semana que passou foi o primeiro no estado com a restrição de circulação de pessoas entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Só que muita gente descumpriu a medida determinada pelo governo paulista. Na madrugada de sábado para domingo, a Vigilância Sanitária interrompeu um baile da terceira idade com mais de 190 idosos na zona leste de São Paulo. Já na zona norte, fiscais do Procon fecharam uma festa que tinha mais ou menos 500 pessoas aglomeradas numa casa noturna. Em todo o estado, as fiscalizações do fim de semana autuaram 286 estabelecimentos que descumpriram o toque de restrição. Como os casos de Covid-19 não param de subir, 46 sociedades médicas assinaram um manifesto em que fazem um apelo à população brasileira. Elas reforçam a importância do uso de máscaras e do distanciamento físico e também destacam que objetos pessoais não devem ser compartilhados e que as mãos precisam ser limpas sempre. Para as entidades, só assim vai ser possível diminuir a chance de novas variantes do vírus aparecerem e também de um colapso total dos serviços de saúde do país. O infectologista do Hospital das Clínicas, Álvaro Furtado da Costa, diz que a situação, que já está muito ruim, pode piorar ainda mais nas próximas semanas. Se você errou toda a pandemia, não se preveniu, a partir desse momento, se você continuar errando, não se prevenir, entrar nessas práticas de risco, além de você poder transmitir para o seu familiar, pode ser que esse próprio familiar, seu pai, sua mãe, os avós, não tenham condição de serem assistidos no serviço de saúde pela condição extrema de ocupação nos leitos, aí, principalmente de UTI. A gente vai precisar de medidas mais restritivas com relação à circulação de pessoas. A gente continua falando de medidas mais restritivas. Agora, na Bahia, o governo da Bahia prorrogou por mais 2 dias o decreto que determina o fechamento das atividades não essenciais. No fim de semana, a Prefeitura e a Polícia Militar apertaram a fiscalização em Salvador.
Este grupo, que vendia artesanato na Barra, uma região turística, foi orientado a recolher a mercadoria. Em outro bairro, um bar foi flagrado de portas abertas e interditado. Mesmo assim, houve aglomeração numa feira popular que funciona aos domingos. A Polícia Militar autuou 48 pessoas em todo o estado por descumprimento das restrições. Na semana passada, o governo da Bahia decidiu proibir todas as atividades não essenciais no estado entre 5 horas da tarde de sexta-feira e 5 horas da manhã de hoje. Mas o governador Rui Costa anunciou a prorrogação da medida por mais 48 horas, portanto até às 5 da manhã de quarta-feira. Não gostaríamos de estar tomando decisões como essa. Gostaria, sim, que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super-homens, se consideram jovens. Pelo menos, se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho. Eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia. Elas sozinhas estão indo a festas, a bares, estão tirando a máscara. A ciência já comprovou que a máscara reduz as mortes. Bares e restaurantes seguem fechados. O mesmo vale para os shoppings e as lojas de rua. A principal avenida do comércio popular de Salvador está quase deserta. O governo da Bahia também prorrogou o toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas nas ruas e proíbe as atividades não essenciais em todo o estado entre 8 da noite e 5 da manhã. Agora o decreto vale até o dia 8 de março. Por determinação da Prefeitura de Salvador, as praias permanecem fechadas até amanhã. O município está abrindo mais um hospital de campanha, o 5º, com 40 leitos de enfermaria e 10 de UTI. A taxa de ocupação de leitos adultos de UTI para a Covid na capital é de 85%. Nós, infelizmente, estamos próximos de pessoas perderem a vida por falta de atendimento médico. Então, essa foi a luta maior que nós travamos até aqui. E logo agora que as vacinas estão chegando, mesmo que idosos homeopáticos, mas estão chegando. Então, o esforço todo que nós fizemos, vamos fazer esse esforço final. E aí, se for necessário, meus amigos, prorrogarem por mais uma semana, nós vamos prorrogar. A cidade retomou na semana passada a vacinação de profissionais de saúde e idosos com 80 anos ou mais. Mas o último lote de 30 mil doses que Salvador recebeu já está acabando. Quem conseguiu se imunizar comemorou. Faz com um ano já que a gente está nessa esperança de que as coisas podiam acontecer como está acontecendo agora. Você viu aí, né, o prefeito Bruno Reis do DEM dizendo que se fosse necessário prorrogar por uma semana, iria prorrogar. Ele prorrogou mesmo o fechamento de praias, quadras e clubes em Salvador até o dia 9 de março. Isso foi agora há pouco, tá? E a Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, afirmou que vai devolver 30 mil testes para a Covid do tipo PCR ao Ministério da Saúde, aquele do nariz, né, e da garganta. Segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba, os testes enviados não contêm o kit de coleta. A Secretaria de Saúde disse ainda que os testes vencem no fim de abril e que o custo para que o governo local monte esse kit chega a quase R$1 milhão. A gente pediu uma posição ao Ministério da Saúde sobre esse caso, mas ainda não tivemos resposta. E o estado do Rio tem 130 vidas perdidas por causa da Covid na média dos últimos dias. No momento gravíssimo da pandemia, hoje estão terminando os contratos de mais de 1.400 funcionários de hospitais federais do Rio de Janeiro. Uma das unidades da rede federal, o Hospital Cardoso Fontes, avisou que vai fechar um setor todo de pós-operatório. A falta de médicos ameaça o funcionamento de um dos CTIs do Hospital Federal Cardoso Fontes, na zona oeste da cidade. Ofícios enviados pela direção do hospital ao Ministério da Saúde afirmam que, a partir de hoje, 5 contratos serão encerrados. E que, diante disso, o CTI 3, uma unidade pós-operatória com 5 leitos, terá que fechar. No fim de dezembro, 3.500 contratos foram encerrados nos hospitais federais do Rio. Numa medida provisória, a União prorrogou menos da metade desses contratos pelo prazo de 60 dias, que terminou ontem. A emergência, que é o setor que eu trabalho, vamos ter uma perda de enfermagem, que é a minha categoria, na ordem de mais de 50%. Então, a situação é extremamente grave.
O Cardoso Fontes opera hoje com 55% da capacidade. Só tem 2 leitos livres e 55 impedidos, a maioria por falta de profissionais. O Hospital da Lagoa, um dos maiores da rede federal, está com 42% da capacidade. Não tem nenhum leito disponível e 138 impedidos, a maior parte também por falta de médico. Num dos piores momentos da pandemia, demissões e falta de leitos colocam em risco socorro a quem precisa. O Tribunal de Contas da União acolheu uma representação do Ministério Público Federal cobrando respostas do governo sobre a situação dos 6 hospitais federais e 3 institutos que funcionam no Rio. No documento da última sexta-feira, o TCU deu prazo de 5 dias úteis para que o Ministério da Saúde apresente medidas para disponibilizar leitos para o tratamento da Covid-19, demonstrar as ações adotadas para operacionalizar os leitos inativos e também para lidar com o eventual déficit de recursos humanos com o fim do contrato de 1.419 profissionais. No Hospital Federal de Bom Sucesso, a situação é crítica. Só 21% do hospital estão ocupados. A unidade ainda não conseguiu retomar completamente o atendimento 4 meses depois de um incêndio que destruiu o prédio 1. A direção da unidade decidiu doar os insumos que estão para vencer. A lista indica um total de R$ 325 mil em itens médicos de alta complexidade, com validade entre 1º de março e 30 de abril. Nós não sabemos o que fazer e muitas das vezes a gente vai ter um momento que a gente vai falar para a população, nós não temos como atender. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a prorrogação dos contratos foi cumprida conforme o determinado e que no ano passado fez um concurso para contratar 4.117 profissionais e que 3.300 já se apresentaram nas unidades federais. A nota diz que o Ministério está tomando as providências para que os outros profissionais comecem a trabalhar o mais rapidamente possível. O Ministério da Saúde disse ainda que não há prazo para reabrir o prédio 1 do Hospital de Bom Sucesso. Vamos agora aos números da pandemia aqui no país. De acordo com o boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa, apenas o estado de Roraima não informou os dados no domingo e em 24 horas foram registradas 755 mortes por Covid. No total, já temos 255.018 óbitos por causa da Covid aqui no país. De sábado para domingo, foram registrados 40.495 novos casos e, desde o começo da pandemia, já são 10.549.129 infectados pelo coronavírus. O Brasil está com uma média aí de 54.547 novas infecções por dia. É uma alta de 21% em relação a 14 dias atrás. A média móvel de mortes foi a maior da pandemia pelo segundo dia consecutivo, 1.208 óbitos por Covid, a gente tem aqui, 11% a mais do que 2 semanas atrás, o que é considerado uma situação de estabilidade, mas num patamar ainda alto, viu? Já são quase 40 dias seguidos com a média acima de 1.000 mortes por dia. A gente vê agora aqui a situação nos estados, lembrando que Roraima está aparecendo em cinza, porque, como a gente disse, não divulgou os dados. O Distrito Federal e 12 estados registraram alta na média de mortes. Por exemplo, aqui todos os estados da região sul com alta estão na área vermelha. Maiores altas, Santa Catarina, 110% e Maranhão com alta de 75%. Em estabilidade, a gente tem 10 estados, incluindo os 4 estados do Sudeste, que estão na área amarela, e apenas 3 estados que apresentaram queda e aparecem no grupo em azul. As maiores reduções foram no Amazonas, com uma redução de 55%, e em Goiás, com uma queda de 20%. A gente vai falar de São Paulo, porque na cidade de São Paulo começou hoje a vacinação contra a Covid para os idosos com 80 anos ou mais nos postos de saúde. Expectativa desde cedo nas unidades básicas de saúde. Dona Maria chegou 5 horas da manhã na fila. Veio acompanhada do marido que já tomou a primeira dose. Estou animada, vai ser bom. Espera de 2 horas também para o seu Álvaro, que veio de terno e gravata. A expectativa é o dever cumprido, né? De ser vacinado para proteger a nós e os outros. Filas também nas zonas oeste e sul da cidade.
A pressão deste senhor caiu enquanto ele esperava a vez dele. Neste posto da Zona Norte, os portões abriram com 40 minutos de atraso. Já aqui, na mesma região, portões abertos antes das 7 da manhã e com imunização rápida. Para evitar a aglomeração, o horário de atendimento das unidades básicas de saúde foi ampliado até às 7 horas da noite. Seu Ricardo comemorou a vacinação. Beleza, já estou aliviado. A imunização de idosos com mais de 80 anos começou no fim de semana nas AMAs e nos drive-thrus espalhados por São Paulo. E teve muita fila. Nos locais onde as pessoas tomaram a vacina sem sair do carro, a espera durou muitas horas. No domingo, houve um reforço e a fila diminuiu. A Prefeitura de São Paulo diz que vacinou mais de 8 mil idosos durante o fim de semana. Hoje, a situação foi mais tranquila nos postos de vacinação drive-thru. Também hoje começou a imunização de profissionais de saúde autônomos acima de 55 anos e funcionários de entidades parceiras da Prefeitura, como, por exemplo, profissionais que lidam com idosos e também com a população em situação de rua. Outras cidades do estado de São Paulo já estão vacinando idosos com menos de 80 anos. É o caso de Embu das Artes, que fica a 20 quilômetros da capital paulista e iniciou hoje a vacinação para idosos com mais de 78 anos. A espera foi debaixo de sol, mas valeu a pena. Eu falava assim, tomara que esse negócio venha logo, para começar a vacinar logo. Agora chegou a vez. Se sente mais seguro agora? Sim, sigo mais seguro. Não tem dúvida que a gente vai usar máscara e se cuidar também, primeiramente, né? A vacinação é só para os moradores da cidade. É obrigatório apresentar um comprovante de residência. Isso impediu o seu Paulo, de 78 anos, de se vacinar. RG, uma conta de luz que meu vizinho me deu para me tomar a vacina, porque eles querem, né? Um comprovante de residência, né? E eu não tenho. Onde eu moro na chácara há 34 anos, não tenho comprovante de residência. Pelos insumos que estão escassos e vindo insuficientes, nós achamos por bem a comprovação do munícipe, de nosso município. Para quê? Para que a gente não falte vacina. Obviamente, se aportar mais vacinas no município, nós abriremos para os vizinhos e outros municípios. Você viu a espera em São Paulo de até 2 horas, né? Rio de Janeiro também tem vacinação de hoje até quarta-feira. O município do Rio está vacinando as pessoas de 79 anos ou mais. Vou lá falar com a Larissa Schmidt para saber como é que está a situação, se tem espera, se tem fila. Oi, Larissa, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no Museu da República, no Catete. Tem bastante movimento por aqui, mas tudo muito bem organizado, as pessoas esperando sentada a sua hora de ser vacinada. Na sexta-feira, a Prefeitura do Rio tinha anunciado a suspensão do calendário de aplicação das primeiras doses da vacina por falta de estoque, mas reviu o planejamento e no sábado disse que tinha reserva disponível para continuar a campanha para as pessoas de 79 anos ou mais. Esse calendário de vacinação está previsto de hoje até quarta-feira dessa faixa etária para cima. Hoje de manhã cedo teve fila nos postos para receber a primeira dose. Durante esses 3 dias, a aplicação da vacina será feita em clínicas da família, postos e centros municipais de saúde. Amanhã e quarta-feira tem repescagem também para profissionais de saúde com mais de 60 anos, apresentando a carteirinha do Conselho de Classe, além de que tem 79 anos para mais. Lembrando, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 300 mil pessoas já foram vacinadas e hoje o prefeito Eduardo Paes disse que se a vacinação continuar nesse ritmo, sem falta de doses, até o fim de abril, todas as pessoas com mais de 60 anos ou 60 anos devem estar vacinadas no município do Rio de Janeiro. Maju. Obrigada, Larissa, que continue assim organizado, não só aí na área central, mas também nas periferias do Rio. Espero que esteja assim também por lá. Obrigada pelas informações. E olha, começou em Manaus a vacinação de idosos de 65 anos a 69 anos de idade. A prefeitura lá de Manaus está analisando a compra de vacinas para acelerar o ritmo da imunização, já que a situação da pandemia na cidade ainda é muito preocupante. A fila de carros foi se formando cedo.
No primeiro estava a dona Gertrudes. Ela tem 69 anos e não via a hora de se vacinar contra a Covid. Porque já tomou uma parte e vai ter que esperar para tomar outra, né? Aí fica mais alegre, né? Quem veio sem carro também chegou cedo. Com 69 anos, dona Faide só queria a dose de esperança. Adeus, corona. Valeu. Seu Gilberto tem 65 e já se cadastrou para vacinar essa semana. Hoje veio só trazer a esposa, dona Cleonor, de 69 anos. Os dois têm se cuidado bastante e agora vão ficar mais tranquilos. O meu só sexta-feira, é 65. Tá se preparando. Se preparando já, né? Estava torcendo para tomar essa vacina que vai ser aplicada hoje. Eu estou muito feliz e todos que vão tomar, eu acho que devem estar felizes também. Até agora, 240 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose no Amazonas. Quase 47 mil já receberam a segunda dose. Hoje, idosos de 65 a 69 anos começaram a ser imunizados aqui em Manaus. Na semana que vem, será a vez das pessoas entre 60 e 64 anos de idade. Ao todo, a expectativa é que quase 55 mil pessoas dessas duas faixas etárias sejam vacinadas. O Amazonas já registra mais de 316 mil casos da doença e 10.860 mortes pela Covid. Neste ano, já são 290 mortes a mais do que nos quase 10 meses de pandemia do ano passado. Só em Manaus, o número de 2021 tem 933 mortes a mais do que todo 2020. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, analisa a formação de um consórcio para a compra de vacinas. Nós vamos fazer hoje a adesão ao consórcio dos prefeitos. A minuta do projeto que vai ser enviado para a Câmara, ela fica pronta em 10 dias. Será um projeto a nível nacional. E aí sim, aprovado pela Câmara Municipal, nós estaremos fazendo as negociações necessárias para a aquisição de vacina assim que tiver vacina disponível para a venda para os entes federados, no caso municípios e estados. Apesar dos números assustadores, esse shopping em Manaus ficou assim no fim de semana. Em Coari, a 360 quilômetros da capital, 150 pessoas foram detidas numa festa clandestina. Entre elas estavam 13 adolescentes. Vamos acompanhar agora como é que está a aplicação dessas doses de esperança pelo país, né? Como está a vacinação em todo o país. 6.576.109 pessoas em todo o Brasil já tomaram a primeira dose de vacina. Sábado, os vacinados eram 6.535.363. Esse número aí representa o seguinte, 3,11% da população brasileira imunizada com a primeira dose, né, que tomou a primeira dose. Já a segunda dose, a dose de reforço, foi aplicada em 1.933.404 pessoas e isso corresponde a 0,91% da população. Vamos para a situação aí da vacinação pelo país. Apenas 13 estados atualizaram os dados sobre as doses aplicadas. Então, quanto maior o percentual e mais escuro o azul nesse mapa que você está vendo aí, significa que mais pessoas foram vacinadas em relação à população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até o momento foram os seguintes: Amazonas, com 5,72%, Roraima, 4,42%, Distrito Federal, 4,27%, Rio Grande do Sul, com 4,03%, Mato Grosso do Sul, com 3,99% da população vacinada. A gente sempre lembra, eu repito aqui, se a sua cidade ainda tem doses e você está no grupo que pode ser vacinado, procure um posto de saúde. O momento é delicado, a gente sabe, é crítico. O Brasil precisa de vacina sim e da colaboração de cada um, usando máscara e evitando aglomerações. E mais detalhes sobre a situação da pandemia e da vacinação no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E a vacina da Johnson & Johnson, que é a terceira aprovada para uso emergencial nos Estados Unidos, começou a ser distribuída hoje. A partir de amanhã, ela já vai poder ser aplicada no país. É como abrir um baú do tesouro, lotado do recurso mais precioso do mundo hoje. Aí dentro, centenas de ampolas da mais nova vacina aprovada nos Estados Unidos, prontas para serem embarcadas nos caminhões.
A Johnson & Johnson vai entregar 4 milhões de doses até amanhã, 16 milhões até o fim do mês. A aprovação da vacina veio nesse fim de semana. Na sexta, um painel de cientistas independentes teve que responder a pergunta: pelas evidências científicas, os benefícios dessa vacina superam os riscos? Eles foram unânimes ao dizerem que sim. No sábado, a FDA bateu o martelo e aprovou a vacina. No domingo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças também deu o ok e chegou ao fim o processo de liberação emergencial. A diferença dessa vacina para as outras já aprovadas é que ela é de dose única. Pode ser guardada por até 3 meses na geladeira comum, o que facilita o processo de distribuição. Diferentemente das outras duas, o imunizante é composto por um vírus enfraquecido que não causa doença, mas estimula o organismo a produzir anticorpos. Os Estados Unidos já compraram 100 milhões de doses da Johnson & Johnson. No total, com as 3 vacinas aprovadas, já tem garantidos imunizantes suficientes para 400 milhões de pessoas, num país com pouco mais de 330 milhões de habitantes. Pelos testes de laboratório, a vacina da Johnson & Johnson apresentou eficácia de 66%, contra mais de 90% das outras duas que já estão no mercado. Mas o maior infectologista do país, o Dr. Anthony Fauci, disse que esses números não podem ser comparados assim, porque as vacinas foram testadas em tempos diferentes, em grupos diferentes. As 3 vacinas são muito boas e as pessoas devem tomar a que estiver disponível para elas, disse ele. Eu faria a mesma coisa. Só ontem, 2.400.000 doses foram aplicadas nos Estados Unidos. A média semanal é de 1.700.000. No total, o país já entregou mais de 75 milhões de vacinas e aumenta a velocidade para cumprir a promessa de vacinar todos os adultos até o fim de julho. Vou cair aqui para a América do Sul. O Uruguai começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso correspondente, o Rafael Sibila, porque o Uruguai está entrando bem atrasado nessa corrida, né? O último país da América do Sul a começar a vacinar, né, Rafael? Bem-vindo, boa tarde. Pois é, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Uruguai, que foi considerado exemplo no combate à pandemia, com 608 mortes e pouco mais de 57 mil casos, foi o último país na América do Sul a começar a campanha de vacinação. Na semana passada, o país recebeu 192 mil doses da Coronavac do laboratório chinês Sinovac. E hoje cedo, os uruguaios começaram a ser imunizados. A previsão é de que nos 3 primeiros dias, 50 mil doses sejam aplicadas. Aqui na Argentina, chegou um novo carregamento da vacina russa Sputnik, mais 500 mil de doses. Apesar disso, a campanha de vacinação no país segue num ritmo lento. Pouco mais de 1,6% da população argentina recebeu a primeira dose da vacina. Por isso, o governo decidiu manter as fronteiras fechadas para o turismo, pelo menos até o dia 12 de março, inclusive para os brasileiros. A Argentina tem acordo para a produção de insumos da vacina da AstraZeneca Oxford. O IFA produzido aqui está sendo enviado para o México para ser envasado e depois distribuído para toda a América Latina, menos para o Brasil, mas lá no México a produção está atrasada por falta de substâncias base para a finalização da vacina. Já o Chile segue sendo o país na América do Sul que proporcionalmente mais vacinou a sua população. Cerca de 18% dos chilenos já receberam a primeira dose da vacina. Hoje cedo, o presidente Sebastián Piñera inaugurou o ano escolar com o retorno das aulas presenciais. Maju. É isso. Obrigada, Rafael Sibila, trazendo um panorama aí dos países da América do Sul em relação à vacinação. Bom trabalho para você. E Gana, o primeiro país a receber vacinas daquele consórcio da Organização Mundial da Saúde, o COVAX Facility, começou a campanha de vacinação hoje. O primeiro vacinado de Gana foi o presidente, o Nana Akufo-Addo. Ele tem 76 anos e recebeu a primeira dose do imunizante Oxford AstraZeneca, que é produzido pelo Instituto Serum da Índia. A primeira-dama também foi vacinada. Os dois quiseram ser os primeiros para dar exemplo para a população e mostrar que a vacina é segura. Gana recebeu 600 mil doses do COVAX para começar a campanha de vacinação. O país, que tem 30 milhões de habitantes, tem mais de 84 mil casos confirmados de Covid e 607 mortes.
A Índia ampliou hoje a campanha de vacinação e pretende vacinar 300 milhões de pessoas até o fim do primeiro semestre. O primeiro-ministro Narendra Modi deu exemplo e tomou a primeira dose da vacina Covaxin, que é fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Ele publicou uma mensagem na internet pedindo para todas as pessoas que estão no grupo prioritário tomarem a vacina num esforço para livrar a Índia do novo coronavírus. 14 milhões de profissionais da saúde e trabalhadores da linha de frente foram vacinados desde o dia 16 de janeiro. A campanha agora é para pessoas acima de 60 anos e dos 45 que tiverem comorbidades como problemas cardíacos e diabetes. Lá, as vacinas são distribuídas de graça nos hospitais públicos e também podem ser compradas em clínicas particulares pelo equivalente a pouco mais de R$18. Além da Covaxin, o governo indiano também aprovou a Covishield, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford e que é produzida na Índia pelo Instituto Serum. As autoridades britânicas estão procurando uma pessoa no Reino Unido que testou positivo para a variante brasileira do novo coronavírus e ainda não foi identificada. Outras 5 pessoas contaminadas por essa variante estão em isolamento social. Então, a gente vai lá para Londres falar sobre isso com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que tem informações, o que as autoridades já têm, Se tem alguma pista sobre essa pessoa não identificada, Rodrigo? Salve, boa tarde. Nada, Maju, nenhuma informação. Salve, boa tarde a você, todo mundo que assiste ao JH. Não se sabe se essa pessoa chegou do Brasil recentemente, se ela pegou a variante brasileira aqui mesmo na Inglaterra. Qual é o problema? Essa pessoa teria feito o teste de Covid no dia 12 ou no dia 13 de fevereiro, mas não preencheu direito o formulário, não colocou nenhum contato. Então ninguém sabe exatamente quem é esse cidadão ou essa cidadã e se essa pessoa está em isolamento. A ordem aqui é: qualquer um que tenha feito o teste de Covid dia 12 ou dia 13 nessas datas e ainda não recebeu o resultado, precisa informar as autoridades. Até os Correios estão ajudando nessa procura. A notícia de que a variante brasileira chegou aqui ao Reino Unido tem recebido grande destaque da imprensa britânica. Foram 6 casos confirmados até agora. Na Inglaterra, as 2 pessoas identificadas são da mesma casa e foram infectadas depois que um parente voltou do Brasil dia 10 de fevereiro, ou seja, antes de começar a quarentena obrigatória em hotéis. Os outros 3 casos foram na Escócia, pessoas que saíram de São Paulo e fizeram uma escala em Paris. Apenas voos diretos do Brasil e de alguns outros países também estão proibidos aqui no Reino Unido. Por causa disso, a oposição disse que a política de controle do governo é falha, porque vem permitindo que pessoas que saiam do Brasil cheguem aqui fazendo conexões em outros países. O primeiro-ministro Boris Johnson se defendeu e falou que o Reino Unido tem um dos controles de fronteira mais rígidos do mundo e vem conseguindo evitar a disseminação das novas variantes. Mas, claro, isso gera uma preocupação. O Reino Unido não quer correr risco, ainda mais agora que já vacinou quase 1/3 da população. A vacinação aqui está andando bem e o governo chegou até já a anunciar um plano de reabertura aos poucos, o plano para aliviar as restrições. Então, a gente está acompanhando essa situação, Maju, mas é destaque por aqui a chegada da nova variante brasileira e a procura por essa pessoa, um mistério problemático por aqui. Procura-se esse infectado, então. Obrigada, Rodrigo, bom trabalho para você. E de volta aqui ao Brasil, no Rio de Janeiro, 70 mil alunos de escolas estaduais que não têm acesso a computador nem a celular em casa voltaram à sala de aula de forma presencial. O horário de entrada mudou. 10 da manhã e só 7 alunos vieram até o Colégio Estadual João Alfredo, em Vila Isabel, na Zona Norte. O Henry acordou cedo e foi o primeiro a chegar. Acho que ficar em casa, para mim não foi bom, porque eu não conseguia pegar matéria, não conseguia pegar as coisas. Na escola posso tirar dúvidas com professores, acho que até que bem melhor. Júlia não conseguiu aprender quase nada em 2020 e estava animada para o primeiro dia de aula presencial. Ela quer se formar no ano que vem. Os professores só passavam matéria, mas nenhum explicava o conteúdo. Eu não tinha computador, só tinha um celular. E no celular fica difícil? Muito. As escolas estaduais do Rio têm 700 mil matriculados. Segundo a Secretaria de Educação, a partir de hoje, elas terão aulas online para 90% dos alunos e presenciais
para 10%. São 70 mil estudantes que não têm computador nem celular em casa. Mas hoje, os poucos alunos que chegaram aqui nessa escola às 10 da manhã e deveriam sair às 3 da tarde, foram liberados às 10h30, frustrados. Não vai ter aula presencial, só aula virtual. E para quem não tem condições de fazer pelo celular ou computador, vai ser desescalonados para poder pegar os materiais, a apostila, aqui na escola. De acordo com a secretaria, os alunos vão acessar o conteúdo num aplicativo que já está funcionando. Quando o aluno entrar no nosso aplicativo, a família deixa de usar a sua conta de dados, ele passa a navegar com uma conta paga pela Secretaria de Estado de Educação. Lembrando, março e abril, apenas revisão dos conteúdos do ano de 20. A partir de 1º de maio, aí então entraremos nos conteúdos do ano que será cursado agora em 2021. A boa notícia nesse colégio é que estudantes podem vir em um esquema de revezamento para tirar dúvidas. No ano passado a gente tirava dúvida pelo telefone, era complicado que a gente tinha que mandar mensagem de vez em quando, os professores não viam. Aí agora, se a gente quiser, a gente pode vir aqui, pedir ajuda para eles e eles vão falar para a gente ir lá dentro, na escola. Nessa outra escola, na Tijuca, também na Zona Norte, mais alunos compareceram, como mostram as imagens enviadas pela Secretaria de Educação. Segundo a Secretaria, as unidades se adequaram para garantir o distanciamento social e compraram equipamentos de proteção individual para funcionários e máscaras para estudantes. Também foram instalados recipientes de álcool em gel e tapetes sanitizantes em áreas comuns. A Secretaria de Estado de Educação do Rio disse que nessa primeira semana de aula, as escolas estão organizando as equipes de acordo com a demanda dos alunos e fazendo a entrega de material didático. E olha, ainda hoje, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é condenado à prisão por corrupção e tráfico de influência. E a seguir, a Petrobras anuncia um novo reajuste de combustíveis nas refinarias. E governadores assinam uma carta em resposta ao presidente Bolsonaro. Eles afirmam que o governo federal parece priorizar a criação de confrontos em meio à pandemia e que os esforços devem estar dedicados à proteção da vida. Até já. De volta para falar de aumento no preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou hoje mais um reajuste nos preços nas refinarias. O aumento começa a valer amanhã. O preço médio do litro da gasolina vai passar a ser de R$ 2,60, uma alta aí de quase 5%. E o preço médio do litro do diesel também vai aumentar cerca de 5% e ficar em R$ 2,71. O botijão de gás de cozinha vai ser vendido a um preço médio de quase R$ 40 para o botijão de 13 quilos. Lembrando que esses são preços cobrados nas refinarias. O valor que o consumidor final paga ainda tem outros custos, como os impostos. A Petrobras voltou a dizer que os reajustes têm como referência o mercado internacional e a taxa de câmbio. Os anúncios foram feitos pouco mais de uma semana depois em que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Petrobras e anunciou uma mudança na presidência. O general Joaquim Silva Luna foi indicado para assumir o cargo hoje, que hoje é ocupado por Roberto Castelo Branco. E depois de um tombo no meio do ano passado, a indústria vem se recuperando aos poucos, o que significa aí mais empregos. Esta indústria de cosméticos e produtos farmacêuticos, com sede no centro-oeste de Minas, vem expandindo os negócios há mais de um ano. Mesmo com a pandemia, a empresa continuou crescendo. É que por causa da Covid, o consumo de itens de higiene e cuidados pessoais aumentou muito no país. Trouxemos pessoas para as linhas de produção, área administrativa, coordenadores, gerentes e diretores. Esta outra empresa do ramo de instalações e armazenagem foi a que mais contratou em Minas durante o ano passado. 667 novos funcionários tiveram a carteira assinada em 2020. Feliz por estar trabalhando, porque tem muita gente desempregada, né? Nos últimos 3 meses do ano passado, cerca de 333 mil pessoas passaram a exercer algum tipo de atividade profissional na indústria, segundo o IBGE. O valor é bem menor do que o registrado no mesmo período de 2019, mas representa um alívio diante da crise no mercado de trabalho. Em função da baixa taxa de juros, os empresários estão investindo.
e também as vendas retomaram e a demanda aumentou pelos produtos e serviços brasileiros. Com isso, muitas empresas estão sentindo falta de mão de obra. Se a indústria volta a crescer, aumenta também a necessidade de mão de obra qualificada. Aqui em Belo Horizonte, a procura pelos cursos técnicos já atingiu o mesmo patamar de antes da pandemia. Esse acontece de forma presencial, com distanciamento e adotando todas as medidas de segurança. Com um detalhe, os alunos já saem daqui direto para a empresa, com carteira assinada. É um curso para capacitar eletricistas que estão sendo cada vez mais demandados. O Cleidson, que era manobrista, não pensou duas vezes em mudar de área. É um incentivo a mais, né? E você poder saber que você está fazendo um curso aqui, lá na frente você vai estar empregado, é bom, né? O Matheus está desempregado há 1 ano e também aproveitou a chance para se qualificar. Fui curioso, procurando saber a respeito da área e agora estou tendo a oportunidade aí, né, de estar fazendo o curso, de estar aí para o mercado de trabalho. Né? As pessoas só se procuram uma qualificação quando a indústria está admitindo. E aí a indústria, quando precisa de alguém, precisa agora. Então, é importante se antecipar a esse movimento de geração de emprego, se qualificando o quanto antes possível. Já separou a papelada para o imposto de renda? Porque a Receita Federal começou a receber hoje a declaração do imposto de renda de 2020. O prazo vai até o dia 30 de abril, que é uma sexta-feira, e deve declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, que foi o mesmo valor do ano passado. O contribuinte que recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis de mais de R$ 22.847 vai ter que devolver os valores do auxílio dele e dos seus dependentes. A declaração pode ser feita na página da Receita, no celular ou no tablet, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Para quem tiver direito à restituição, serão 5 lotes, o primeiro em maio e o último no mês de setembro. Falar de um documento aqui que é o mesmo em todo lugar, a escritura de um imóvel. Mas quem compra a casa lá em Mato Grosso do Sul pode pagar até 7 vezes mais por ela do que quem mora em outros estados. As taxas cartoriais por lá estão entre as mais altas aqui do país. E tem muita gente preferindo viajar centenas de quilômetros para economizar. A Ana levou um susto quando terminou de quitar a casa e foi ao cartório tirar a escritura para finalmente passar o imóvel para o nome dela. Quando a gente foi fazer o orçamento aqui no cartório em Campo Grande, a escritura saía em torno de R$ 8.000. Aí a gente foi verificar no Paraná, lá saía em torno de R$ 2.500. De acordo com o Sindicato da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul, as taxas cobradas pelos cartórios do estado estão entre as mais altas do país. E isso tem feito muita gente percorrer longas distâncias, viajar para outros estados em busca de economia. Procedimento que é 20 mil em outro estado, aqui custa 60, às vezes aqui o que custa 20, lá custa 3, depende muito do empreendimento que você vai fazer. A escritura é o documento que valida a compra e a venda de um imóvel. Uma lei federal permite que ela seja emitida em qualquer estado. Já o registro do imóvel, que é o documento que transfere de forma definitiva a posse, só pode ser feito na cidade de origem, justamente porque ao final dessa etapa, o novo dono do imóvel passa a ser responsável pelo pagamento do IPTU. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os preços dos serviços cartoriais são definidos por lei estadual. Cada Tribunal de Justiça é responsável pela tabela de preços. Uma parte da taxa paga pelo serviço fica com os cartórios e outra vai para o Poder Judiciário. Esse percentual também varia de estado para estado. Os cartórios de Mato Grosso do Sul alegam que as taxas não sofrem reajuste no estado desde 2014 e que cabe ao Judiciário reduzir esses custos. Mas a Justiça diz que modificar o modelo de cobrança não é tão simples. No nosso estado, para manter todo o sistema operacional, processos eletrônicos, videoconferências, enfim, manter todo o parque relativo à informatização, nós temos um orçamento de 40 milhões. O nosso vizinho estado do Mato Grosso tem um orçamento de 100 milhões. Então, por isso que muitas vezes o agente público gostaria de diminuir sobremaneira o valor dos emolumentos. Mas existe a questão orçamentária
receitas já comprometidas que às vezes não nos permite um valor absolutamente baixo. Para o presidente do Conselho de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, esses valores precisam ser revistos o quanto antes. É ruim, porque perde receita, perde ISS, o município, entendeu? Perde também essas taxas que eles recolhem. Depende da região, vai para São Paulo, vai para Minas, Goiás, outros vão para o Paraná. Então, ele vai aproveitar a cidade mais próxima para poder fazer essa escritura mais barata, a lavratura da escritura. A aposentada não teve dúvidas. Viajou mais de 400 quilômetros de Campo Grande até o Paraná, mas conseguiu passar a casa para o nome dela, pagando quase 7 vezes menos pelo serviço cartorial. Compensou bastante, porque aqui eu iria pagar 7.800 e pouco, e lá eu paguei apenas R$ 1.200, mais o gasto da viagem, né? Uau! E termina hoje o prazo para que os líderes de partidos indiquem os representantes para aquela comissão especial que vai analisar o texto da PEC da imunidade, aquela PEC, aquela proposta que dificulta a prisão de parlamentares e que gerou bastante discussão na Câmara na semana passada. Eu vou conversar sobre isso agora com o repórter Wellington Valadão, que tem as informações lá de Brasília, PEC que recebeu alguns apelidos, né, Wellington? PEC da impunidade, da blindagem, enfim. O que você traz de novidade para a gente? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é acelerar a votação. Ele e a relatora, a deputada Margarete Coelho, que também é do Progressistas, tentaram de tudo para conseguir um acordo para votar a PEC diretamente no plenário, sem passar por uma comissão, como seria o rito normal. Mas com a repercussão negativa, esses apelidos aí que você disse e a possibilidade de derrota, o Arthur Lira resolveu criar uma comissão para discutir a PEC. E para que ela seja instalada, é preciso a escolha dos integrantes. Essa proposta muda uma série de normas e procedimentos sobre o afastamento e a eventual prisão de deputados e senadores. A relatora tirou alguns pontos do texto, entre eles o que afirmava que o parlamentar só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável previsto na Constituição. A nova redação voltou a permitir que outras leis embasem a prisão. Mas outros pontos polêmicos não foram mexidos. Continua, por exemplo, a previsão de que medidas cautelares que atinjam o exercício do mandato só tenham efeito depois de confirmadas pelo plenário do STF. Juristas, deputados avaliam que isso poderia ser usado também no caso de prisões em flagrante. Ou seja, prisões em flagrante também precisariam de confirmação do STF, o que dificultaria e muito que um parlamentar fosse preso em flagrante. A PEC também prevê que o parlamentar preso não vá diretamente para a prisão, ficará sob custódia da Câmara ou do Senado até decisão do plenário da Casa. Essa comissão que está sendo instalada ainda não tem prazo para começar a funcionar, Maju. Aguardemos então. Obrigada, Wellington, pelas informações. A gente fala de outra PEC, a PEC emergencial, que prevê uma série de medidas de ajuste fiscal e que abre caminho para o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial. Deve ser apresentada hoje ao Senado, mas com mudanças. O relator do texto, que é o senador Márcio Bittar, do MDB, já afirmou que desistiu de incluir um dispositivo polêmico sobre o fim do piso para gastos em saúde e educação. A Raquel Honorato tem os detalhes para a gente. Raquel, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. A expectativa é que esse novo relatório seja apresentado no fim da tarde de hoje, para que amanhã as lideranças possam se reunir para debater o tema e na quarta tentar votar a proposta. O relator da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, admitiu que o relatório não passaria no Senado se fosse mantida a proposta que acabava com a obrigação de União, estados e municípios aplicarem um valor mínimo em saúde e educação. Então, o novo texto, ele deve manter a obrigatoriedade de gastos nestas áreas. O governo federal enviou a PEC emergencial ao Congresso em novembro de 2019 para criar gatilhos que permitam equilibrar as contas públicas sem ameaçar o teto de gastos, que limita os gastos à inflação do ano anterior.
O relator da proposta incluiu, então, uma cláusula de calamidade para tentar prorrogar o auxílio emergencial. Ele vai fazer essa tentativa junto a essa cláusula de calamidade. Só lembrando, então, que uma proposta de emenda à Constituição para passar no Senado, ela é analisada em 2 turnos e precisa ter, no mínimo, o aval de 49 senadores. E aí, depois de passar aqui pelo Senado, ela segue para a Câmara e vai para 2 turnos de votação também. Maju. Tem um caminho aí pela frente, né, Raquel? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E o Ministério da Saúde ainda não esclareceu quando vai cumprir a ordem da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, a ministra determinou que o governo federal repasse a estados o dinheiro para reativar leitos de UTI. São Paulo, Bahia e Maranhão recorreram ao STF para voltar a ter o mesmo número de leitos de UTI para Covid que tinham no mês de dezembro. Os estados afirmam que já se foram 2 meses sem que o Ministério da Saúde envie recursos para garantir esses leitos. E sem a ajuda da União, a perda para o atendimento aos pacientes mais graves foi grande. A ministra Rosa Weber, do STF, determinou que o governo federal atenda integralmente os pedidos dos estados. Na decisão, ela cita um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que mostra que em dezembro do ano passado, a União financiava em todo o país 12.003 leitos de UTI. Em janeiro, esse número caiu para 7.017 e agora são apenas 3.187. Nas ações, São Paulo diz que em fevereiro estava com apenas 564 leitos para Covid custeados pelo Ministério da Saúde. Pediu 3.258 leitos de UTI para voltar à mesma situação de dezembro. O estado do Maranhão pediu a reativação dos mesmos 216 que a União mantinha até dezembro do ano passado. E no caso da Bahia, o pedido foi para reabrir 462 leitos. Na decisão, a ministra afirma que é de se exigir do governo federal que suas ações sejam respaldadas por critérios técnicos e científicos e que sejam implantadas as políticas públicas a partir de atos administrativos lógicos e coerentes. E não é lógico nem coerente ou cientificamente defensável a diminuição do número de leitos de UTI em um momento desafiador da pandemia, justamente quando constatado um incremento das mortes e das internações hospitalares. Acrescentou que o discurso negacionista é um desserviço para a tutela da saúde pública nacional. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros têm como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser evitadas, o comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades físicas dos sobreviventes. E uma vez indicada omissão estatal ou gerenciamento errático em situação de emergência, como aparentemente ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde. O presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que também é secretário de Saúde do Maranhão, disse que as negociações com o Ministério começaram em dezembro e que até a semana passada não tinha havido resposta sobre o pagamento das diárias para UTIs para pacientes de Covid. A União paga R$ 1.600 por leito por dia e os estados complementam com cerca de R$ 900. Sem o repasse do Ministério, segundo o secretário, os estados mantiveram parte dos leitos de UTI apenas com recursos próprios. E ainda segundo ele, desde dezembro, os estados perderam 60% dos leitos que tinham sido habilitados pelo governo federal. A transferência de recursos da União aos estados e municípios, ela não é nenhum favor. Ela é um direito dos estados e um dever da União. A gente tem muita pressa e a pandemia não permite que a gente fique esperando muitas semanas ou muito tempo por uma resposta que não vem. O financiamento dos leitos ele é algo urgente. 1 ou 2 semanas de atraso na resposta que se dá pelas autoridades sanitárias significam muitas mortes na conta do Brasil. O Ministério da Saúde ainda não disse quando vai repassar o dinheiro para reativar os leitos determinado pela ministra Rosa Weber e nega que tenha reduzido o número de leitos. O Ministério informou que R$ 2,8 bilhões de crédito extraordinário liberado por uma medida provisória na quinta-feira passada vão ser usados para os estados que pediram recursos nos meses de janeiro e fevereiro. O orçamento federal deste ano ainda não foi votado pelo Congresso.
Estados, municípios e o governo federal também fecharam um acordo na quinta passada para facilitar a abertura de novos leitos para pacientes graves com Covid. Até o ano passado, o Ministério avaliava a necessidade de manter os leitos a cada 3 meses. A partir deste mês, segundo o Ministério da Saúde, novos leitos ficarão ativos até o fim da pandemia, sem essa revisão trimestral. E o pagamento passará a ser mensal. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde disse que se essa negociação tivesse ocorrido antes, os estados não teriam precisado recorrer à justiça. E governadores de 19 dos 26 estados assinaram hoje uma carta em resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o presidente Bolsonaro publicou em uma rede social valores repassados aos estados de forma direta e também de forma indireta, com a suspensão de dívidas com a União. O presidente também destacou na postagem os recursos transferidos aos estados para o pagamento do auxílio emergencial. Os governadores questionaram os números usados pelo presidente. Bolsonaro também tem dito que o governo federal já fez sua parte no combate à pandemia. Na carta, os governadores afirmam que o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população. Que a postagem publicada nas redes sociais contabiliza majoritariamente os valores pertencentes por obrigação constitucional aos estados e municípios, tratando-os como uma concessão política do atual governo federal. E que, em relação aos recursos efetivamente repassados para a área da saúde, parcela absolutamente minoritária dentro do montante publicado, todos os instrumentos de auditoria de repasses federais estão em vigor. Os governadores afirmam ainda que a contenção de aglomerações, preservando ao máximo a atividade econômica, o respeito à ciência e a agilidade na vacinação constituem o cardápio que deveria estar sendo praticado de forma coordenada pela União, na medida em que promove a proteção à vida, o primeiro direito universal de cada ser humano, e nessa direção que nossos esforços e energia devem estar dedicados. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre essa carta dos governadores. E a seguir a condenação a 3 anos de prisão do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, a expectativa para receber ainda nesta semana as imagens enviadas pelo satélite totalmente brasileiro. E a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Voltamos já já. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal derrubou trechos de um decreto do presidente Jair Bolsonaro que tinha estabelecido mudanças na participação da sociedade civil no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O decreto reduzia o número de conselheiros de 28 para 18 e também modificou as regras para a escolha dos representantes de organizações não governamentais. O julgamento, que foi feito pelo plenário virtual do STF, confirmou uma decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi tomada em 2019. Os ministros concluíram que é inconstitucional a adoção de uma norma que, a pretexto de regulamentar, dificulta a participação da sociedade civil em conselhos deliberativos. Assim, fica restabelecido o retorno de antigos conselheiros que foram dispensados durante o exercício dos mandatos. E o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. Então, a gente vai voltar lá a Londres para falar sobre isso com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que traz as informações. Afinal, Sarkozy já avisou que vai recorrer, mas você conta para a gente esse caso todo agora, Rodrigo. Boa tarde. Vamos lá, o Sarkozy, Maju, foi presidente da França entre 2007 e 2012 e considerado culpado por tentar subornar um juiz. Ele teria usado o cargo para obter informações privilegiadas de uma investigação sobre financiamento irregular de campanha. Agora, apesar da condenação anunciada hoje, o ex-presidente francês não deve ir para a cadeia. O juiz do caso, de um tribunal de Paris, decidiu que 2 dos 3 anos da pena seriam suspensos. E o terceiro pode ser convertido em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.
O tribunal condenou também, numa sentença bem semelhante, o advogado de Sarkozy, que ainda foi impedido de exercer a advocacia por 5 anos. E foi condenado ainda o magistrado procurado por Sarkozy para passar informações privilegiadas. Conversas telefônicas na época mostraram que Sarkozy prometeu a ele um cargo de maior prestígio em troca de informações sobre o processo criminal. Na sentença de hoje, o juiz disse que o político conservador sabia que o que estava fazendo era errado. Sarkozy tem frequentado o noticiário da pior forma possível. Em fevereiro, ele, que tem 66 anos, furou a fila da vacinação contra a Covid. Até então, só os franceses com mais de 75 anos podiam ser vacinados. E agora, Maju, essa condenação por tentativa de suborno, uma condenação que entra para a história da França. É isso. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Bom trabalho para você. E a líder civil e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, foi acusada de mais 2 crimes em Mianmar. O país do Sudeste Asiático enfrenta uma grave crise política desde que os militares tomaram o poder no mês passado. Segundo o advogado da líder, que está presa, ela foi acusada de usar equipamento de comunicação ilegal e de provocar medo e alarme. Aung San Suu Kyi já tinha sido acusada de importar rádios de comunicação ilegalmente e de violar as leis de desastre natural de Mianmar. A líder participou da audiência por chamada em vídeo. Ela não aparecia em público desde o golpe militar de 1º de fevereiro. Os manifestantes voltaram às ruas hoje para protestar e foram reprimidos pelas forças de segurança. Ontem foi o dia mais sangrento dos protestos, com a morte de 18 pessoas por causa da repressão policial. Em Hong Kong, também teve protesto pela democracia. Centenas de manifestantes se reuniram em frente ao tribunal, onde ocorreu a audiência com 47 ativistas pró-democracia. Eles foram acusados de conspirar para cometer subversão, porque ajudaram a organizar eleições primárias não oficiais em junho do ano passado. Essa votação escolheu os candidatos da oposição que iriam concorrer nas eleições legislativas, que foram adiadas pelo governo. O protesto de hoje foi o maior deste ano até agora em Hong Kong, apesar de os policiais terem advertido que os manifestantes estavam infringindo a Lei de Segurança Nacional e seriam multados. Essa lei, que foi criada pelo governo chinês no ano passado, torna crime atos considerados subversivos. E os pesquisadores brasileiros aguardam que o Amazônia 1, que é o primeiro satélite 100% brasileiro, comece a enviar imagens ainda nesta semana. Ele foi lançado na madrugada de domingo, lá na Índia, e vai ser um importante aliado no monitoramento da floresta amazônica. O satélite Amazônia 1 já está a 752 quilômetros de distância da Terra. Ele tem a chamada órbita polar, ou seja, vai do Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo Brasil. O Amazônia 1 ainda está em fase de estabilização, mas, segundo os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está respondendo a todos os comandos enviados daqui do Brasil. Amanhã ele deverá mudar a orientação e será apontado para a Terra. E, posteriormente, nós vamos executar a próxima fase, que é a execução das manobras de órbita. O satélite já passou por cima do Brasil mais de 40 vezes. E a previsão é que as primeiras imagens oficiais cheguem na sexta-feira. Só depois dessa fase de comissionamento, que isso pode demorar de dias, alguns meses, é que o satélite é disponibilizado para o usuário final. A câmera do satélite Amazônia 1 tem capacidade de fotografar uma área equivalente a 800 quilômetros quadrados e com uma resolução como se estivesse a 64 metros de distância da Terra. Isso é suficiente para monitorar toda a Amazônia legal. As imagens vão ajudar a compor sistemas como o DETER, que emite alertas de desmatamento na Amazônia em tempo real para órgãos do governo. Mas o Amazônia 1 tem a missão de ir além. Foi projetado para ver a mudança de cursos d'água, o avanço da agricultura e acompanhar o crescimento das cidades. O satélite levou 8 anos para ficar pronto e tudo foi desenvolvido por brasileiros. O projeto custou 380 milhões de reais. O lançamento foi de uma base na Índia, na madrugada de domingo.
O equipamento entrou em órbita exatamente 17 minutos e 22 segundos depois do lançamento. O satélite Amazônia 1 irá mandar dados para 3 estações de monitoramento aqui no Brasil. Uma fica aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a outra em Alcântara, no Maranhão, e a terceira em Cuiabá. O Amazônia 1 foi projetado para ter uma vida útil de 4 anos, mas a expectativa é que o satélite fique em operação por muito mais tempo ainda. Operar ele nos próximos, quiçá, 10 anos, né? A gente previu ele para 4 anos, mas do jeito que a nossa engenharia é boa... Tomara, né? Previsão do tempo, ela está de volta. Eliana Marques, bem-vinda. Obrigada, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para vocês todos. Boa tarde. Vamos de águas de março, fechando o verão? Exatamente, Maju, porque olha, o mês mal começou e hoje já choveu bastante em várias regiões. No sudeste do Pará, em Parauapebas, a enchente quase atingiu o capô de um caminhão. É esse aí, olha, que você está vendo agora. E à medida que ele avançava, formava uma onda que espalhou ainda mais os produtos de um mercado. Agora, imagens da região metropolitana do Recife, também da zona da Mata de Pernambuco, muitas ruas alagadas, gente enfrentando a inundação ali, você viu, né, a pé ou de carro. Em Salvador, cenas parecidas. E muitos veículos seguiram com os faróis acesos, mesmo com o dia já claro. Agora, Florianópolis, um morro deslizou sobre a BR-282, fica na saída de Santa Catarina, e todas essas imagens aí que a gente mostrou, deslizamento, alagamento, inundação, tudo de hoje, Maju. Tudo de hoje mais cedo e agora à tarde. Pode chover mais? Pode sim, olha, tem previsão de chuva, hoje é sol, calor, em chuva também em quase todo o Brasil. Tempo firme somente aqui, olha, no oeste do Rio Grande do Sul e também no centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Na região norte, muita chuva, principalmente onde esse mapa aqui está mais colorido. Há risco de alagamento, enchente, transbordamento de rio. E nas áreas em laranja, nesse outro mapa aqui, o risco de deslizamento é maior. Então, pegando o litoral de Pernambuco, sul do estado de São Paulo, leste do Paraná, norte e leste de Santa Catarina. Esse 1º de março está chamando a atenção pelos volumes altíssimos de chuva. Até o fim do dia, Florianópolis deve somar 100 milímetros e Porto Velho, também Recife, 60 milímetros. Manaus, 50 e Rio Branco com 40 milímetros de chuva. 40 milímetros também são esperados o dia todo lá em Belém, São Luís, Teresina, em Palmas e Curitiba, 30 milímetros. Agora, Fortaleza, Salvador, também São Paulo, Goiânia, Brasília, que não está aqui, mas também Brasília, e Cuiabá, todas essas aqui têm menos chuva prevista para o dia de hoje. Vejam ali, olha, 25, 20, 15 milímetros, mas não se engane com essa chuva. Ela pode cair forte num ponto ou outro. Mas pode ser forte, né, Eli? Agora, e durante a semana, ainda chuvarada ao longo da semana? Chuvarada ao longo da semana também. Olha só, principalmente até sábado, nessa faixa aqui mais colorida, entre a região norte e o Maranhão, e também pegando entre sul de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Agora, até o fim da primeira quinzena do mês de março, a chuva se espalha mais ainda. Vem aqui para áreas do sudeste, grande parte da região, chegando até o sul da Bahia e também se espalhando aqui por parte de Goiás e de Mato Grosso. Então, depois dessa previsão molhada aqui, né, eu termino com a única capital do dia sem previsão de chuva hoje. É o Rio de Janeiro, está aqui na nossa tela, olha, céu azul, algumas nuvens, calor, viu, de 33 graus. Se tempo firme no Rio, presente de aniversário para todos os moradores de lá, porque hoje o Rio de Janeiro faz 456 anos. Maju. Parabéns para o Rio de Janeiro, parabéns, cidade maravilhosa mesmo, né? É isso mesmo. Obrigada, Eli, bem-vinda de volta. Obrigada. Boa semana para gente. O Jornal Hoje termina por aqui, gente. Você acompanha outras notícias do Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, vai lá ao Globoplay. Obrigada pela companhia. Boa tarde, até amanhã. Uma boa tarde, até amanhã. Ai.